Olá, meus amigos, paz seja convosco, amém, queridos? Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Amados, hoje eu quero falar sobre o cuidado com o templo, com o santuário de Cristo, que é você. Pois bem, antes de entrar nesse assunto, eu quero também falar com você que não é inscrito no nosso canal, pedir para que você se inscreva, ative o sino de notificações para que você possa receber novos vídeos, que você compartilhe, deixe o seu like, deixe o seu joinha, amém, amados? Nos ajude a divulgar a palavra de Deus. É importante que nós compartilhemos essa palavra, porque essa palavra pode transformar vida de pessoas. Então se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe os nossos vídeos à vontade nos seus grupos de Facebook e WhatsApp. Amém? Pois bem, hoje eu estava conversando com um amigo, com um irmão, e a gente estava falando a respeito do santuário de Deus, que é o nosso corpo. E a gente estava falando sobre o cuidado com o corpo, sobre cuidarmos da nossa saúde, da saúde do nosso corpo, pois o nosso corpo é morada do Espírito Santo, do Espírito de Deus. E eu achei uma passagem, estava meditando na palavra de Deus e eu queria compartilhar com os irmãos. Está em 1 Coríntios capítulo 3, versículos 16 e 17. Presta atenção no que diz. Não sabeis vós que sois templos de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Amado, nós precisamos entender isso. O nosso corpo é santo, ou ele deve ser santo, para que o Espírito Santo, que o Espírito de Deus, ele venha habitar em nós, ele venha fazer morada em nós. Nós precisamos nos santificar, manter o nosso corpo, manter o templo de Deus santificado a cada dia. Amém, queridos? E nessa passagem, o contexto dessa passagem, ela está falando sobre a dissensão, sobre as confusões que havia na igreja de Coríntios. Então Paulo traz uma palavra de correção, dizendo: se vocês têm inveja um dos outros, se vocês vivem em discussões, em dissensão, em separação, um ofendendo o outro, um machucando o outro, vocês ainda são carnais, e vocês precisam ser espirituais. Vocês têm que parar com essas disputas dentro da igreja, um ofendendo o outro, um machucando o outro. Vocês estão destruindo o templo de Deus, porque vocês são o templo de Deus. Então, quando eu invejo um irmão, isso é corriqueiro no nosso meio, até nos dias de hoje, muita inveja, muito ciúme. As pessoas muitas vezes implicam com as outras, não porque a outra fez alguma coisa de errado para ela, mas porque a outra está sendo abençoada. Às vezes a pessoa chega porque chegou agora, está na igreja, está lutando, está trabalhando, está sendo fiel a Deus. Deus começa a abençoar essa pessoa, ela começa a colher, porque se ela planta, ela colhe. Aí aquele irmão mais velho, ou aquele irmão que não tem tanto compromisso, não tem tanta santidade na presença de Deus, e por isso não vê a sua vida andar, ele começa a sentir inveja, começa a falar mal, começa a criticar aquela pessoa a qual a vida está andando para frente. Irmãos, isso é errado. Irmãos, nós precisamos cuidar uns dos outros, cuidar do templo de Deus. E é interessante que nós estávamos falando sobre cuidar do nosso corpo, de nós mesmos.
sobre a pessoa que bebe, que fuma. Ela está destruindo a si própria. Ela mesma está destruindo o templo de Deus. E Deus não vai deixar essa pessoa impune. Deus não vai te deixar impune. Você precisa cuidar de si mesmo, cuidar da sua saúde, cuidar do seu corpo. Porque se você ingere uma bebida que faz mal para o seu corpo, o que você está fazendo? Você está destruindo o seu corpo aos poucos. É você mesmo quem está destruindo, e Deus vai cobrar isso. Se você ingere um cigarro, uma bebida, uma droga, você está destruindo o templo de Deus. E Deus vai te destruir. É o que a Bíblia está dizendo aqui. Do mesmo jeito que um que está do nosso lado não pode destruir o templo de Deus que somos nós mesmos também não podemos nos destruir. Nós precisamos nos cuidar. Tanto que, como eu disse, que nessa conversa a gente estava dialogando, dois amigos, né? Ele é um amigo meu, um irmão, e ele falando de quando ele começou esse cuidado com o corpo. Ele falou para mim, a primeira coisa que eu usei foi isso aí, ó, vou te mandar. E ele mandou para mim um vidrinho de óleo ungido. E ele falou para mim, foi esse óleo. Eu peguei esse óleo, ungi o meu corpo e fiz uma oração a Deus. E a oração dele foi o seguinte: Deus, em nome de Jesus, me ajuda a cuidar da sua igreja. Me ajude a cuidar do templo da sua habitação, que é o meu corpo. Só que ele não ficou só por aí. Aí sabe o que ele fez? Ele foi mudar a sua alimentação para uma alimentação mais saudável. Ele foi praticar exercícios físicos para que o seu corpo, para que viesse perder peso, assim como eu estou fazendo agora. Para que ele viesse perder peso, para que ele viesse ter uma saúde melhor, um bem-estar melhor. Amém? Ele não ficou só na oração, ele foi se cuidar, ele foi fazer a parte dele, assim como eu estou fazendo, assim como você, meu irmão, minha irmã, deve fazer. Às vezes você fica se empanturrando, por isso que a Bíblia condena a glutonaria. Porque a glutonaria, ela destrói o templo de Deus. A pessoa ingere açúcar demais, ingere gordura demais, ingere demais coisas que prejudicam a sua saúde, ou seja, ela está destruindo o templo de Deus e automaticamente ela vai ser destruída também. Amém, queridos? Então, cuide do seu corpo, cuide da sua vida, cuide da sua consciência, tenha uma saúde emocional, tenha suas emoções saudáveis. Não fique ansioso, não se destrua, não coma demais, não beba demais, não fale demais, principalmente da vida dos outros. Não inveje. Sabe? Cuide-se, cuide da sua vida, cuide do seu corpo, cuide do seu irmão naquilo que você puder. Irmãos, isso é muito sério. A Bíblia está dizendo que aquele que destrói o templo de Deus, Deus o destruirá. E isso aqui é uma palavra para a igreja, E é uma palavra para os nossos dias. Ah, quantas contendas no nosso meio, quanta inveja no nosso meio, quantas dissensões no nosso meio. A gente vê tanto isso na televisão, nas redes sociais, líderes de renome nacional e internacional, um metendo o pau no outro, um falando mal do outro, um apontando o dedo, acusando o outro. E nós, como igreja, como os ouvintes, vamos atrás disso.
Também falamos mal do irmão do nosso lado, falamos mal do nosso vizinho, falamos mal do nosso parente, falamos mal do nosso pastor, da nossa liderança. Nós precisamos mudar isso, irmãos. Nós precisamos parar com isso, nós precisamos parar de destruir o templo de Deus, que é santuário de Deus. Precisamos parar de destruir o templo de Deus, e o templo de Deus, que é santo, é você, sou eu. Se cuida, meu irmão. Vigia no falar. Vigia em quem você ofende, em quem você cria uma ferida no coração, na alma, na mente, porque você pode estar destruindo o templo de Deus. Vigia no que você faz, o que você come, como você se cuida, o que você bebe, o que você ingere, porque você pode estar destruindo o templo de Deus. Cuide do templo do Senhor. Amém, queridos? E assim Deus também cuidará de cada um de nós. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. E eu quero lembrar você, não saia desse vídeo sem se inscrever no nosso canal. Se você gostou, se inscreve aí, ative as notificações, compartilhe nos ajudando a divulgar, deixe a sua opinião, fala aí nos comentários o que você achou desse vídeo, deixe uma sugestão de outros vídeos para que a gente possa desenvolver para atender a sua demanda. Amém, queridos? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Um forte abraço. Fiquem todos com Deus.